Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o ex-ministro do Trabalho, Brizola Neto, contando com a participação do jornalista Caio Barbosa. Brizola, fala-se agora da reforma da Previdência, o governo não tem número suficiente para aprová-la, há uma expectativa de se colocar em votação dia 18, mas há muita dúvida em relação ao número. Os parlamentares da base do governo defendem que só deva ser colocado caso haja segurança do número de votos favoráveis. Os candidatos que são contrários, são de oposição ao governo atual, principalmente o ex-presidente Lula, mas também o ex-ministro Ciro Gomes, o ex-governador Ciro Gomes, defendem uma revisão dessas mudanças caso se elejam. O Lula chega a falar numa convocar uma revogação, uma consulta revogatória das medidas tomadas pelo presidente Temer. Você acha que esse é o caminho? Ou seja, caso essa reforma da Previdência, caso outras, por exemplo, haja privatização da Eletrobras, que também está anunciada, o caminho é se fazer a convocação de um ato revogatório das medidas tomadas, ou seja, um plebiscito revogatório, a população se expressaria sobre essas questões, se desejaria ou não revogá-las? Inclusive a reforma trabalhista também, né? E também, inclusive a reforma trabalhista. O governo Temer, ele implementou, nesses pouco mais de um ano e meio, né, que está à frente da presidência da República, o maior retrocesso que o país pode assistir desde a redemocratização. Sabe? O que fez o governo Temer em todas as matérias. Aliás, na verdade, o que ele fez aqui é aplicar a agenda internacional, a agenda imperialista no Brasil, a agenda do interesse dos grandes conglomerados econômicos. Qual é a história? Vamos pensar bem, do Brasil e de toda a América Latina. Não é a história do saque da riqueza natural e da superexploração do trabalho? E o que está fazendo o governo Temer? Ele não está abrindo as portas do nosso Brasil para saquearem a nossa riqueza natural. Está aí o nosso petróleo sendo entregue, as petrolíferas multinacionais não vão pagar nem imposto. Isenção de R$1 trilhão. R$1 trilhão de reais. Não vão pagar nem imposto para saquear o nosso petróleo. E no caso do Rio de Janeiro, isso tem um dano específico, porque o conteúdo nacional foi flexibilizado, foi reduzido. Então aí a indústria naval está desmontada, porque está não tem totalmente falida. As encomendas estão sendo feitas lá fora. Lá tinha 11 mil empregados, hoje tem 2 mil Até empregados. A Shell, e vai fechar. A Chevron, eles não vão encomendar navio no Brasil, mas nunca. E essa medida de incentivo às petroleiras foi inspirada na Shell. O meu avô diria que é crime de lesa pátria. A pedido da Shell. A Shell fez lobby nesse sentido e conseguiu aprovação. Aliás, denunciada pelo senador Lindbergh, muito bem denunciado em plenário, sessão plenária do Senado. Isso a mídia não mostra. Até porque provavelmente, né, os grandes patrocinadores estejam envolvidos nisso aí. Mas é um escândalo, porque em plena votação, né, um lobista da Shell estava lá dizendo como deveriam ser os dispositivos da alteração do marco regulatório da exploração do petróleo no Brasil. Então, voltando àquilo que a gente estava dizendo, o saque abriu as portas para o saque da riqueza nacional, não é só o petróleo. Minerais estratégicos estão indo embora do nosso Brasil, não só o minério de ferro, mas nióbio, minerais que realmente importam para a indústria moderna, talvez onde que o Brasil concentre as maiores reservas do mundo, se não quase a totalidade das reservas do mundo, como é o caso do nióbio. As terras brasileiras, agora uma legislação que abriu para se comprar terras contíguas, para se fazer simplesmente a produção de alimentos para exportação, né? E o desmonte da legislação que protegia o trabalho, para aumentar o que não a aconteceu nem no regime militar. Nem no regime militar e nem no governo ultra neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. Eu me lembro que ele tentou fazer a flexibilização da CLT e não conseguiu. Verdade. Então, o desmonte que está acontecendo no Brasil é muito grave. Sem precedente. Sem precedente. Sabe, aquela emenda também que congelou os gastos, o gasto público. Imagina um país com déficit educacional que nós estamos falando aqui. E a saúde, entendeu? Em saúde. A saúde. Você tem uma demanda crescente de aí, investimento então, em saúde. Você consegue um caminho para fazer o país voltar a crescer e você não pode aumentar o gasto público em saúde, em educação. Por quê? Porque isso é uma reserva de dinheiro para os banqueiros. Tem um orçamento, vamos pensar numa pizza, né? Orçamento de uma pizza, uma grande pizza. Você tem que olhar qual é o pedaço maior da pizza, aonde que é o ralo do dinheiro. Sim. Metade da pizza é juros da dívida, nessa política maluca
de financiar o Estado brasileiro com déficit público. E a gente, por vício de linguagem, fala em congelamento de gasto público. Isso não é gasto público, isso é investimento público. Claro. Investir em educação e saúde não é gasto, é investimento. Só que o governo conseguiu que a gente, inclusive nós, todos nós, nos referimos à medida como congelamento de gasto, mas não é gasto, é investimento fundamental para o progresso do país. Caro é a ignorância. Né? Exatamente. Caro é um Brizola, país que não tem pesquisa. Vamos falar um pouco do PDT. O PDT, durante algum tempo, havia uma expectativa de que o PDT fosse o grande partido das esquerdas brasileiras. Quando o Brizola era vivo, ele quase ganhou, ele quase foi para o segundo turno naquela eleição que ele disputou com o Lula. 89. Em 89, faltaram poucos votos, foi ali na... Foi menos de 0,5%. Foi menos de 0,5% a diferença, havia expectativas de que ele ganhasse. Certamente, se o Brizola ganhasse em 89, a situação do PDT seria outra, Você do sabe próprio que em Brizola seria 89 outra. o PDT era um partido maior que o PT. Sim. Tinha uma bancada de deputados maiores, já tinha Mas agora, governadores de como estado. isso não aconteceu, o PDT perdeu um pouco de vitalidade, perdeu um pouco de expressão, perdeu força. Alguns brizolistas saíram do PDT e saíram dizendo que o partido se desfigurou, que o partido não é mais o mesmo, que o partido não representa o ideário trabalhista mais, enfim, que é controlado pelo Lupe. Você mesmo teve uma série de embates com o presidente Carlos Lupe. Hoje vocês estão, isso foi superado, mas durante muito tempo vocês viveram aí um momento de disputa renhida dentro do PDT. Como é que você analisa o futuro do PDT e a própria disputa que você travou com o Lupe, que hoje não existe mais, mas ela existiu, e se existiu, havia uma razão para existir? Cara, eu acho que as disputas que houveram no passado foram muito em função do modelo de organização partidária, disputas internas mesmo, assim, da forma de conceber a organização, mas eu tenho que reconhecer que nesse ponto, assim, a direção do partido, embora eu discordasse da maneira que organiza o partido, né, ela conseguiu conservar o PDT após a morte do Brizola, primeiro como um partido que faz parte do cenário nacional, partido entre os grandes partidos brasileiros, o que já é notável. E depois, o que é mais notável ainda, conservar o partido dentro do campo histórico. O partido não foi para a direita, o partido em nenhum momento. Então, essa é uma coisa que tem que ser ressalvada com muita clareza. As discordâncias que houveram, né, foi justamente na maneira de organizar o partido, né, em questões assim, que não é aí, vamos ser claros, isso não é um problema só do PDT, isso é um problema de todos os partidos brasileiros. Eu acho que, inclusive, a sociedade clama por isso. Há uma crise na sociedade brasileira em relação aos partidos, as pessoas não se sentem representadas nos partidos. E tem parcela de razão nisso, né? Há muito desconhecimento de como funciona a vida partidária, acho que as pessoas deveriam se interessar pela vida partidária, participar da vida partidária e forçar os partidos a se democratizarem. Sim, mas a população atualmente não identifica no PDT um partido brizolista. Você vê que seu próprio irmão mais velho, que também teve problemas com o Lupe, deixou o partido, hoje é vereador pelo PSOL. Aí é que eu falo, cara, eu discordo desse ponto. Tá? Eu acho que não há nada mais brizolista hoje do que a candidatura do Ciro Gomes. Isso é inegável. O discurso do Ciro Gomes é o discurso da reafirmação de um projeto nacional de desenvolvimento, do desenvolver das forças produtivas, claro, do resgate da legislação social, do amparo da classe trabalhadora, de resolver esses gargalos para o desenvolvimento das forças produtivas que a gente estava falando aqui, da questão educacional, a questão do financiamento, romper com o rentismo, que o Brizola tanto denunciava, a agiotagem do sistema financeiro. Não há nada mais brizolista do que a campanha do Ciro Gomes. Então, nesse ponto de vista, é inegável que o partido segue mantendo a coerência, sabe? E a direção é a responsável por isso. Então, eu tenho, com todas as críticas e divergências que eu possa ter tido no passado, eu tenho que reconhecer, né, que a afirmação da candidatura do Ciro Gomes, no momento que a vida nacional está tão conturbada, faz o PDT permanecer coerente com a história do Brizola. Eu vou fazer mais uma vez o intervalo, o Jogo do Poder volta daqui a pouco com Brizola Neto, ex-ministro do Trabalho e neto de Leonel Brizola.